Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, nesse tempo curto que temos, que a Tua presença nos alcance, que possamos sair desta manhã alimentados pela porção diária. É o nosso desejo. Eu queria falar sobre alguns momentos extremos que a gente tem na vida. Ninguém acorda pela manhã projetando fases extremas. A gente sempre projeta no mínimo um dia equilibrado, ok? Eu aprendi ao longo da minha vida que o sucesso que a gente tem nas áreas da vida, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na vizinhança, seja nas aquisições que vamos fazer, nas compras, seja no casamento, seja no que a gente vai fazer, não é muito da capacidade de estudo, não é muito da eloquência, não é muito dos conhecimentos técnicos ou basicamente do dinheiro na conta bancária, mas é do equilíbrio emocional. A altura do seu voo, ela é diretamente relacionada do teu equilíbrio emocional. Pessoas equilibradas chegam longe. Pessoas equilibradas chegam longe. Repita comigo: pessoas equilibradas chegam longe. E pessoas desequilibradas não chegam em lugar nenhum. Você pode ter muita coisa, se você for desequilibrado, você não chega em lugar nenhum. Nenhum. O desequilíbrio, ele arranca tudo de você. Você pode ter muita coisa, muito conhecimento, muita técnica, muito dinheiro. Você pode ter muita coisa, mas o desequilíbrio, porque o desequilíbrio tira de você a reputação. O desequilíbrio tira de você a autoridade. Momentos extremos da vida, ele vai tirar de você o equilíbrio. O equilíbrio. Pensa comigo um instante. Esse texto de Daniel 3. De repente, ergue-se um país. O maior país do mundo, a Babilônia. Simplesmente surge um nome, Nabucodonosor. Desponta uma autoridade famosíssima. E um homem com uma soberba única, nunca vista. E essa soberba cria a maior cidade do planeta. O império que cresce de forma avassaladora. Cresce. Alarga fronteiras de forma absurda, conquista nações, ao ponto de chegar diante dos judeus. Chega diante dos judeus e agora subjuga os judeus e de forma arrogante e truculenta traz príncipes judeus. E dos príncipes vem Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Traz os meninos. Esse rei truculento agora subjuga toda a terra.
Mas Nabucodonosor, ele não se contenta em ser apenas um grande rei. Ele não quer apenas ser um grande líder. Ele não se contenta em ser apenas um grande líder. Já não basta ser o maior líder do mundo. Ele estava tão cego pelo poder de sua glória, que agora ele não quer mais ser só o maior rei da terra. Ele agora quer ser adorado. Agora ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus. Deus entre seu povo. Ele edifica uma estátua de ouro e ele ordena que todos os súditos o adorem. Veja, ele não inspira, ele não diz assim, eu vou criar um processo educacional, eu vou criar sala de aulas, eu vou criar cartilhas, onde eu vou aos poucos fazer as pessoas terem uma consciência de que o caminho é me adorar. Não, eu vou criar um forno, de um lado há uma estátua de ouro, eu vou criar um forno, e é o seguinte: ou você se ajoelha, ou eu te mato. Não tem outro caminho. Não tem conversa. Ou você se ajoelha quando a trombeta tocar, ou todos aqueles que estiverem andando em qualquer lugar, ou se ajoelham diante de mim e me adoram, ou eu mato você. Eu não quero conversa, eu não quero a sua opinião, eu não quero saber o que você pensa. Momentos extremos assim acontecem. A soberba dos momentos. Momentos assim na família, no trabalho, na vizinhança, na saúde. Momentos que vêm e de repente nos forçam, nos pressionam e nos fazem querer nos colocar de joelhos. Nos colocar de joelhos. Nos colocar de joelhos. Como se nós fôssemos vassalos de situações. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se ou morra. Prostre-se ou morra. Renda-se ou te mato. E tem 3 adolescentes lá. Adolescentes que foram, lembrem-se, arrancados já pela soberba de um tirano, de sua família, tirados de um país que falavam um idioma e agora estão em outros, de um país que adoravam a um Deus e agora adoram a outro. E quando chegam, se você for ler Daniel capítulo 1 versículo 7, quando eles chegam lá, eles já tomam uma decisão de não se contaminarem. O chefe dos oficiais vai servir comida para eles, e quando eles chegam na Babilônia, a primeira decisão que eles têm, quando eles chegam lá, a primeira coisa que fazem com ele é mudar o nome deles. Eles chegam na Babilônia e mudam o nome deles. De Daniel, que significa Deus é o meu juiz, dão um nome para ele de Beltesazar, que quer dizer príncipe de Baal. Misael, que significa quem é como Deus, dão um nome para ele de Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, que significa Deus da lua. Ananias, que quer dizer Jeová é misericordioso, dão um nome para ele de Sadraque, amigo do rei. Azarias, que é Jeová é meu socorro, dão um nome para ele de Abidnego, que é servo de Nagô, que é um ídolo lá da astrologia. Colocam ele na Babilônia e já trocam o nome deles logo para mudar a identidade. Mas não tem problema mudar a identidade. Mudar a identidade não é um problema. Não se preocupe quando tentam mudar sua identidade. O problema, se mudam tua identidade, desde que não mudam sua integridade, está tudo bem. Daniel, no versículo 8 do capítulo 1, diz: depois de mudarem o nome deles, no versículo 7, Daniel propôs no seu coração não se tornar impuro. Muda o meu nome,
mas eu proponho no meu coração não me tornar impuro. Em momentos extremos da sua vida, quando a ditadura, quando tentam levar em você momentos de total pressão, você tem que entender que talvez você não vai conseguir preservar o seu nome, preservar a sua cultura, talvez vão tirar de você o conforto, talvez vão mudar o seu nome, mas você precisa entender que algumas coisas são inegociáveis. Talvez o seu padrão de vida vai mudar, seu dinheiro, o seu conforto, algumas práticas, e você vai ter que se readaptar a alguns momentos. Nem tudo que você é acostumado a fazer, você vai ter que ceder a algumas coisas. E você vai ter que entender que em alguns momentos, nem tudo que você gosta de fazer vai dar para fazer. Nem tudo que você é acostumado a fazer na casa dos seus papais, você vai fazer na Babilônia. E você vai ter que se remanejar, porque em momentos de pressão, para encontrar equilíbrio, você vai ter que se readaptar à Babilônia, você vai ter que readaptar a sua vida. Mas a única coisa que você não pode se readaptar é a sua integridade, porque a sua integridade é o que te mantém ligado ao Criador, entende? A sua integridade é o que te mantém ligado à videira, entende? Então você pode, deixe que mudem teu nome, deixe que coloquem brinco na tua orelha, deixe que mudem. Você acha que na Babilônia tinha o hábito de pintar os olhos, na Babilônia tinha o hábito de cortar os cabelos, de rapar a cabeça, o judeu tinha o hábito de manter os cabelos longos, o judeu tinha o hábito de manter tranças, na Babilônia se raspava a cabeça, na Babilônia se se colocava vestidos amarelos com tranças, com purpurinas, e tinham-se questões de lampejos. Os vestidos judaicos, havia borlas. As roupas da Babilônia são diferentes das roupas judaicas. Os vestidos babilônicos são diferentes dos vestidos judaicos. Vão mudar as roupas, vão mudar os ornamentos, mas a única coisa que não podem mudar é o que há dentro de mim, porque o que há dentro de mim é o que me une ao Criador. Entenda uma coisa, você não pode, se mudarem o teu nome de Daniel, mudaram para outro, não tem problema. O que não pode mudar é o que há dentro de mim, porque essa é a garantia de que eu vou ter equilíbrio nos momentos extremos da vida e a altura do meu voo, a garantia de que eu terei sucesso sempre naquilo que vou fazer. Não é o nome que carrego, mas é o que me une ao Criador da vida. Tenha equilíbrio em momentos extremos da vida, mantenha a sua integridade, mantenha. Eles mantêm a integridade, e eles deixam mudar tudo que podem mudar. Só que Satanás sabe que a sua integridade é o que importa. E aí tocam a trombeta. Estão lá eles, vestidos como todos estão vestidos, tendo nomes babilônicos. Os nomes deles são babilônicos, as roupas deles são babilônicas, os vestidos são babilônicos, só que o coração não é babilônico. E aí toca a trombeta, e todo mundo se ajoelha, e os três estão de pé. Quando os três estão de pé, aquilo afronta todo mundo. E sabe, irmãos, a sua essência é uma afronta. Logo vão contar para o rei, porque a sua fidelidade cheira mal. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que quando eu sirvo a Deus eu irrito tantas pessoas? Porque a sua fidelidade é um espinho para o diabo. Quando aqueles 3 meninos, eram só 3 meninos, uma nação inteira se ajoelhou, no mundo inteiro se ajoelharam, porque só 3 meninos incomodaram tanto. Poderiam ter passado um pano, como diz o ditado, né? Poderiam ter feito vista grossa. Para que levaram um problema para o rei? Eram só 3 garotos, né? Poderiam ter ignorado. Por que só 3 meninos? Mas 3 meninos que servem a Deus incomoda muita gente. 3 meninos fiéis a Deus incomoda muita gente. Um fiel dá muito trabalho no inferno, viu, gente? Um José incomoda muito um Egito inteiro. Um Moisés dá muito trabalho. Dá um Abraão. Ixi. Deus só precisa de um. 3 meninos que não se curvam. E aí chega. É por isso que você tem que entender: a sua fidelidade sempre vai ser um problema. E aí a fidelidade chega. E aí lá no versículo 12 de Daniel 3, eles chegam dizendo aos fofoqueiros: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os teus negócios, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles têm nomes babilônicos, e esses homens, ó rei, não fizeram o que o Senhor falou. Eles não adoraram a estátua de ouro. E aí o rei falou o que para eles? Veja, preste atenção nisso. A estátua foi feita
para que todo mundo olhasse o quanto Nabucodonosor é grande. Só que a estátua só tem sentido quando as pessoas se ajoelham diante de Nabucodonosor. Ok? Tudo bem? Porque quando as pessoas se ajoelham diante da estátua, mostram que há um respeito em relação à estátua. Porque quem não se ajoelha, vai parar no forno. Tudo bem? E agora tem um problema, porque 3 garotos não se ajoelham. Aquele ambiente da estátua é um ambiente de observação. Em momentos extremos da vida, tem algumas circunstâncias que Deus se manifesta quando você simplesmente, pela sua fidelidade, diz não para algumas coisas. Tem coisas que você pode aceitar, mas tem coisas que você não deve aceitar. E você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Você tem que saber que tem coisa que você está implicando que é bobagem implicar. Deixa eu trocar teu nome. Qual o problema trocar o teu nome? Tem briga que você está comprando que é bobagem. Eu não vejo nenhum versículo da Bíblia, Daniel arrumando briga, porque colocaram o nome dele de Beltesazar. Eu não vejo Misael com depressão porque estão chamando ele de Mesaque. Você tem que entender a comprar a briga certa, a se estressar pela coisa certa. Se não mexer com a minha essência, eu não vou me enroscar, eu não vou perder tempo. Te faz feliz? Tá bom, eu vou ser bem resolvido. Eu não vejo Azarias. Abidnego significa servo de Nagô. Quem quer chamar servo de Nagô? Dão um nome para ele, servo de Nagô. E eu não vejo Abidnego com DR. Mesaque, quem é como Acu? Olha o bullying. Olha os trocadilhos. Quem é como Acu? E eu não vejo o Mesaque, aqui o Misael, fazendo. Não. Quer me chamar de Mesaque? Chama. Quer me chamar de Mesaque? Agora é o seguinte. Usa o brinco da Babilônia. Quer me chamar de Mesaque? Chama. Usa o vestido. Agora, ajoelhar não ajoelho. Ajoelhar não. Quer passar maquiagem? Passo. Agora, a minha essência, só presto culto para Ele. Em momentos extremos da vida, seja flexível para comprar só a briga. O próprio processo já é difícil. Em momentos extremos, se desgaste só com aquilo que você realmente precisa se desgastar. Olha, se desgaste só com aquilo, com o que você não precisa se desgastar. Não se desgaste. A Bíblia diz que toca a trombeta, eles não se ajoelham. E para onde eles vão? Para a fornalha. Só que quando eu mantenho a minha essência, eu não me preocupo que mudem o meu nome, mas eu não deixo que mudem a minha integridade. Pode mudar a minha identidade, mas não muda a minha integridade. A Bíblia diz que Deus se manifesta na minha fornalha. No versículo 24 de Daniel 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor vai dizer: mas nós não lançamos 3 homens amarrados lá dentro? E diz: sim, ó rei. Olha o 25. Mas não está errado, tem 4 lá dentro. E o quarto se parece a um dos filhos dos deuses.
Porque se eu mantenho a minha integridade em todos os momentos extremos da minha vida, levanta a tua mão para cá, eu declaro que você vai ter segurança. Se você manter a sua integridade, se você manter a sua integridade nos momentos mais extremos da sua vida, você vai ter equilíbrio e você vai se sentir seguro. Vai acabar o dinheiro e você vai ter seguro. Vai acabar o dinheiro e você vai ter segurança. Eu declaro que além da segurança, Deus vai te dar descanso. Aquele forno foi feito para tirar a paz. Aquele forno foi feito para tirar a paz. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para aquele forno em segurança e foram para aquele forno em descanso. Em Êxodo capítulo 33, versículo 14, Deus diz para o povo: irá a minha presença contigo para eu te fazer descansar. Deus vai te dar coragem. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, quando saíres à luta, quando saíres à peleja contra os teus inimigos, virão os cavalos, e viram os cavalos, os carros, e o povo em maior número contra vocês. Deles não terás medo, pois o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, estará com você. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Na fornalha do fogo que foi feito para te assustar, Deus te dará consolo em momentos extremos da vida. Se houver essência, Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, estarei com você. Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará e não arderá em você. Porque se houver integridade, se houver essência, em momentos extremos da vida, você não se desequilibrará e Deus sustentará você. Ele vai sustentar você. Aquela estátua de ouro, o mundo inteiro parou para olhar a prepotência de um rei enlouquecido pelo poder. E ele criou a fornalha para o mundo inteiro olhar o que acontece com quem desafia um rei soberbo, e a punição para quem desafia o poder de um tirano. E agora o mundo inteiro olha para um forno, um mundo inteiro, príncipes, capitães, governadores, conselheiros, e o mundo inteiro está contemplando agora o que acontece com 3 jovens que em momentos extremos da vida buscam equilíbrio nos piores momentos da sua vida, mantendo a essência em Deus. No capítulo 3, versículo 27, diz que os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado os seus mantos, e não estavam queimados, e não havia sequer cheiro de fogo neles. Então o rei soberbo, orgulhoso, altivo, disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus, em letra maiúscula, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado da sua casa, seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus, em letra minúscula, é capaz de livrar alguém desta maneira. A boca do soberbo é fechada diante do forno que ele criou para punir, porque diante do forno Deus ergue e exalta aquele que é fiel e aquele que se mantém íntegro diante dele. Em momentos extremos da vida,
deixe que mexam com você. Tenha equilíbrio. É por isso que um bandido sempre vai preso. É por isso que um traficante sempre morre. Todo traficante morre. Porque ele nunca se contenta com a última venda. É por isso que um viciado sempre acaba na overdose. Porque ele sempre vai dizer: é a última dose. É a última dose. É a última dose. É a última dose. Porque o sucesso está no equilíbrio. O desequilíbrio nos mata. Tudo que é demais mata. O equilíbrio. O desequilíbrio destrói tudo. Se você tiver equilíbrio das suas emoções, você vai ser uma pessoa de sucesso. E a única forma de você ter equilíbrio é manter a sua essência com o Criador.